E aí pessoal do Mediacom, beleza? Hoje estamos aqui no ângulo vestibulares com o professor Carrilho de Física. Ele vai dar algumas dicas para nós. Olá, sobre o Enem, a prova de Física é muito complicado, talvez em curto intervalo de tempo, você fazer um apanhado geral do que é que pode cair em relação ao Enem. Mas as dicas que eu poderia talvez auxiliar você no seu trabalho é, primeiro, na hora de ler a questão, entender sempre que existe uma estrutura padrão das questões do Enem. O Enem sempre existe uma contextualização de uma situação prática, física, cotidiana, e depois, abaixo desse texto, vem a descrição do problema e a pergunta. Então, às vezes, por exemplo, se você está com pouco tempo para fazer as questões, uma dica que eu posso te dar é que você leia primeiro qual é a situação problema e qual é a questão envolvida naquela questão, para depois você subir ao texto para pegar já as informações que são relevantes para fazer aquele tipo de exercício. Isso é uma dica para acelerar o teu processo quando você está muito preocupado com a sua questão de tempo. A outra situação que eu acho que vale a pena você dar uma olhada, se você tem tempo ainda para fazer isso, é olhar sempre em situações físicas o jogo de energias, o jogo de potências envolvidas em um processo físico. Você pode pensar isso, por exemplo, desde uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, uma usina termonuclear. Quais são as transformações de energia envolvidas nesse sistema? Você pode pensar isso em suas situações cotidianas, por exemplo, dentro da sua casa, como é o processo, por exemplo, de uma geladeira, qual é a transformação de energia que ocorre numa lâmpada. Se você, por exemplo, consegue fazer alguns cálculos envolvendo potências em circuitos elétricos, você também pode pensar num automóvel, quais são as transformações de energia envolvidas, por exemplo, em um automóvel. Então, uma dica quente de conteúdo é você pensar sempre em situações físicas, o jogo de energia, as entradas e as saídas de energia, as transformações de energia, e pensar sempre no princípio universal da física, que é o princípio da conservação da energia. É isso aí. É isso aí, galera. Obrigado por terem assistido o vídeo. Assistam os próximos vídeos nas próximas semanas. Obrigado.